Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luan. Tá me ouvindo? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luan. Estão me escutando direitinho? Bom dia, Débora. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Abra o microfone aí e me dê um retorno, por favor. Sim, Carlos. Ah, beleza. Obrigado, Débora. O pessoal não estava respondendo aí, eu fiquei sem saber. Vamos aguardar aqui uns minutinhos para o pessoal chegar para a gente começar, tá? Rodrigo, Malu tá entrando. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Malu. Esperar mais um minutinho e a gente começa. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Débora. E professor? Quem mais eu não falei? Eric, bom dia. O restante eu falei todo mundo. Beleza. Vamos lá. Bom, meus queridos, bom dia para vocês, para todo mundo que eu não falei aí. Nós vamos hoje corrigir aí a lista que eu passei na sexta-feira para vocês, né? Que eram para vocês me enviar até ontem, lá pelo Eclass. E aí nós iremos fazer a correção hoje, tá? Na próxima aula a gente vai falar de energia mecânica para poder encerrar esse conteúdo e depois passar para um novo conteúdo, tá? Na aula de amanhã a gente conclui aí falando de energia mecânica, que nada mais é do que a soma de todas as formas de energia que você tem em uma situação específica, em um sistema, por exemplo, tá? Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês amanhã como é que funciona, como é a energia mecânica, como calcula. Por enquanto nós vamos trabalhar com trabalho, energia e potência, que foi o assunto que nós vimos até agora desse conteúdo. Já passei uma lista para vocês sobre trabalho, passei outras questões de potência também, envolvendo energia cinética, energia potencial, e aí passei exemplos de energia potencial gravitacional e elástica, e agora a gente vai falar dessa listinha que serve como uma revisão. Envolve trabalho, energia e todas as outras formas de energia
que nós vimos, tá? Então, a primeira questão, ele diz o seguinte: uma mala é puxada sobre um plano horizontal por uma força de 50 newtons. Essa força forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento do corpo, que é de 4 metros. Calcule o trabalho da força, sendo que o cosseno de 37 é 0,8. Então, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Trabalho vai ser a força, que é 50 newtons, vezes o deslocamento, que foi de 4 metros, vezes o cosseno de 37 graus, que é 0,7. Tá? Se ele passar ângulo de 30, 45 e 60 graus, ele não vai dar o valor do seno e do cosseno. Esses valores vocês têm que saber de cor. Tem aquela regrinha de matemática, aquele macetezinho de matemática, para vocês gravarem o seno e cosseno de 30, 45 e 60, que vocês têm que saber de cor, né? E nós vamos passar para vocês qualquer outro dado de ângulos diferentes desses três. Então, se ele não der assim na questão o valor do cosseno, ele vai anexar uma tabela de função trigonométrica no final da prova para você poder consultar, certo? Aqui ele deu 0,8, então 50 vezes 4 vezes 0,8, você tem aí 200 vezes 0,8, um trabalho de 160 joules, é o valor do trabalho nessa primeira questão, certo? Qual a energia cinética de uma partícula de massa igual a 5.000 gramas, cuja velocidade vale 72 km por hora? Então, você vai calcular a energia cinética. A energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Então, trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa, 5.000, só que está em gramas. Eu tenho que transformar para quilo. 5.000 gramas, 5 quilos. Tá? E a velocidade está em quilômetros por hora. Eu também vou ter que transformá-la para metros por segundo. Então, a velocidade vai ser de 72 km por hora dividido por 3,620 metros por segundo. Então, 5, que é a massa, vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Vai dar 2.000 dividido por 2, uma energia cinética de 1.000 joules. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos lá. Terceira. Tranquilo, professor. Ótimo. Qualquer coisa pode perguntar, tá? Terceira, calcule a energia cinética de um corpo de massa igual a 50 kg que se move com velocidade de 10 metros por segundo. Então, nessa terceira questão, as unidades já estão equivalentes. Você não vai precisar transformar nada. Então, energia cinética mv ao quadrado sobre 2, energia cinética 50 kg vezes 10 ao quadrado dividido por 2. 50 vezes 100, 5.000 dividido por 2, uma energia cinética de 2.500 joules. Tá? A quarta questão. Na quarta questão, ele fala o seguinte: um veículo com 800 kg de massa está ocupado por duas pessoas que juntas possuem 140 kg de massa. A energia cinética do conjunto veículo e passageiros é igual a 423 kJ. Calcule a velocidade do veículo. Então vamos lá. Aqui ele inverteu, ele deu a energia e pede a velocidade, mas é a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então, se ele deu a energia, desculpe, vocês têm a massa, você pode inverter a fórmula e achar a velocidade. Logo, a energia cinética vai ser mv ao quadrado sobre 2. A energia cinética, 423 kJ. Então, você vai ter que transformar para joule. 1 kJ são 1.000 joules. 423 kJ são 423.000 joules. Tá? É igual à massa. A massa do veículo é 800 quilos. Porém, ele está ocupado por duas pessoas. E elas também têm uma massa, que tem que entrar no cálculo.
940 quilos é a massa total, porque você vai somar 800 mais 140, que é a massa das duas pessoas. Certo? Bom, aí você vai pegar 423.000, que é igual a 940, que é a massa, vezes V ao quadrado dividido por 2. O 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Vai passar de 423.000 para 846.000, é igual a 940 vezes V ao quadrado. Quando você passar o 940 dividindo, 846.000 dividido por 940 vai dar 900. Então, V ao quadrado é igual a 900, V é igual a raiz de 900, V é igual a 30 metros por segundo. Ou, se ele pedir 100 km por hora, é só multiplicar por 3,6, 108 km por hora de velocidade tinha o carro. Ok? Então, você inverte, coloca as unidades corretamente e calcula o que ele estiver pedindo. Certo? Tranquilo? Bom. O que vai acontecer com a energia cinética de um carro se a sua velocidade dobrar? Ela vai ficar 2 vezes maior, ela vai ficar 4 vezes maior, 2 vezes menor, 4 vezes menor, ou vai permanecer constante? Vamos lá, o que vocês responderam? Quero ouvir a resposta de vocês também. Essa eu tive um pouquinho de dúvida, professor. Oi? Teve dúvida? Beleza. Essa eu tive um pouquinho de dúvida. Beleza, a gente vai esclarecer agora. Vamos só ver se alguém respondeu aí. Quem é que respondeu, que não teve dúvida? Qual foi a resposta? Eu botei a B, professor. B fica 4 vezes maior? Beleza, Luiz. Isso aí. Eu coloquei A. Quem colocou a Daniela? A. Vamos ver por que, Daniela, Sim. que é a letra B, tá? E tentar esclarecer aí a dúvida de Eric. Então, preste atenção. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor da energia cinética, tá? O que vai acontecer com a energia cinética quando a velocidade do carro dobrar? Então, a resposta correta é letra B, como o Luigi falou. Por quê? Agora, vamos entender por que ela fica 4 vezes maior, tá? Nós sabemos que a energia cinética ela é mv ao quadrado sobre 2, certo? Bom, essa é a energia cinética que o carro possui. Quando você dobrar a velocidade do carro, o que vai acontecer? Você está alterando a velocidade, certo? Então, você vai ter uma nova energia cinética, diferente da inicial. Então, essa energia cinética nova eu chamei de S', tá? Para ficar diferente da energia cinética inicial. Então, a nova energia cinética corresponde à massa que não foi alterada, ó. Ele não mexeu na massa do carro, ele apenas dobrou a velocidade. Só que é V ao quadrado sobre 2. Então, se ele dobra a velocidade, fica 2V elevado ao quadrado sobre 2. Certo? Então, você dobrou a velocidade que vai ser elevada ao quadrado. Então, você tem que resolver isso aqui. Quando você resolveu aqui 2V elevado ao quadrado, vai ficar o quê? 4V ao quadrado. Então, a nova energia cinética vai ser massa vezes 4V ao quadrado sobre 2. Certo? Bom, a ordem dos fatores, vocês sabem que não altera o produto. Então, m vezes 4 vezes v ao quadrado é a mesma coisa de 4 vezes m vezes v ao quadrado, dividido por 2. Certo? Então, só puxei o 4 aqui para frente, que é um produto, e a ordem dos fatores não vai alterar o valor desse produto. Certo? Então, o que está acontecendo? A energia cinética nova, ela vale 4 vezes mv ao quadrado sobre 2. Só que isso aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2, não é exatamente a nossa energia cinética inicial, certo? Então, significa dizer que a nova energia cinética, ela vale 4 vezes, que é 4 vezes mv ao quadrado sobre 2. Então, ela vale 4 vezes a energia cinética que ele tinha no início, certo? Isso significa dizer, como o Luigi falou, a nova energia vai ficar 4 vezes maior
Por isso que a resposta é letra B. Compreenderam o raciocínio, gente? Dúvidas? Eric, conseguiu entender? Sim, professor. Então, prestem atenção. Ele pode propor várias alterações e você vai calcular, mesmo sem ter valores numéricos, você vai poder afirmar quantas vezes aumentou ou diminuiu a energia cinética com as alterações que ele propôs, tá? Ele pode dizer, por exemplo, que um corpo teve a massa reduzida à metade e a velocidade dobrada. Qual vai ser a energia cinética? Aí você vai botar m sobre 2 é igual a 2v ao quadrado sobre 2. E aí você vai calcular em cima dessas alterações. Ele pode dobrar a velocidade e dobrar a massa. Aí você vai botar 2m vezes 2v ao quadrado sobre 2. E aí vai calcular dessa forma aqui, isolando a energia inicial e determinar quanto aumentou ou diminuiu em relação a outro. Certo? Pode dizer que a velocidade reduziu a metade. Você vai botar aqui v sobre 2 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, prestem bastante atenção nisso, porque essa é a tendência do vestibular agora, tá? Ele pede para você calcular as características e não dá valores numéricos. Então, você calcula em cima da equação a relação com a energia anterior. Certo? Estão entendendo aí? Às vezes, ó, ele faz o seguinte, ele passa aqui, por exemplo, um carro deslocava-se a uma velocidade qualquer numa estrada e possuía energia cinética de 100 joules. Qual será o valor da nova energia cinética se dobrarmos a velocidade do veículo? Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse cálculo aqui. Você sabe que a energia cinética final vai corresponder a 4 vezes a energia cinética que ele tinha antes. Se ele falou para considerar 100, 4 vezes 100, 400. E aí a resposta vai ser 400 joules. Tá? Então prestem bastante atenção nisso, porque às vezes o aluno vê a questão, ele pede para calcular, ele vê que só tem um dado, só tem um valor numérico, e ele acha que não dá para calcular. Então ele passa só o valor da energia cinética e dá essas características. Você faz essa relação, depois multiplica aqui por 100, que é o valor da energia inicial que ele deu. Ou se ele der 50 joules, vai ser 4 vezes 50, o valor que ele passar. E você consegue achar o valor da resposta, o valor numérico. Tá certo? Então, prestem bastante atenção que nos vestibulares atuais, ele adora colocar questões desse tipo, tá? Para você raciocinar, calcular uma coisa sem o valor numérico de vários dados. Ele passa apenas o valor da energia inicial para você calcular a final e assim sucessivamente, tá? Isso acontece com outras grandezas também. A sexta questão simples também, direta, né? Aplicação direta. Qual a energia cinética de um carro cuja massa é de 1.000 kg e viaja a 108 km por hora? Novamente, a velocidade tem que transformar para 100 km por hora. mv ao quadrado sobre 2, que ele pediu energia cinética. A massa é 1.000. A velocidade, 108 dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo, elevado ao quadrado, dividido por 2. 900 vezes 1.000 dá 900.000 dividido por 2, uma energia cinética de 400.000 joules. Tá? Então, essa questão aqui eu coloquei só para chamar a atenção de vocês, que é um dado real. Tá? Um carro tem uma massa que gira em torno de 1 tonelada. Uns têm 900, outros 1.000, outros 1.200, 1.600 quilos. E o limite de velocidade é de 100 km por hora nas estradas, tá? Mas ele permite aí uma variação de 10% para mais. Então, até 110 km por hora, em algumas estradas do Brasil, é a velocidade permitida. Então, não é uma velocidade considerada elevada. E se um carro comum, um carro popular, bate a uma velocidade considerada limite, uma velocidade que não é considerada excessiva, ele vai desprender uma energia de 45.000 joules. Então, a energia, quando um veículo bate, desprendida a uma velocidade dessa, é muito grande, tá? Sem contar o espaço que ele percorre
até parar. Então, vocês imaginem aí o estrago que faz um caminhão que tem lá 70 vezes a massa do carro, deslocando a mesma velocidade do carro, se estiver dentro da velocidade limite. Então, o carro ele bate a 100 km por hora, ele vai causar um dano grande, porque é 450 mil joules, e vai arrastar por alguns metros o obstáculo que ele bateu, se não for um ponto fixo. Agora, imagine um caminhão que são 70 vezes a massa, então vai ser 70 vezes esse valor, e o deslocamento vai ser completamente maior, né? Muito maior, então o dano é muito grande. Por isso que o limite de velocidade é estabelecido nessa proporção. Se aumentar, aí a gente já tem um índice de acidente altíssimo no mundo, tá? O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro país que mais mata no trânsito, tá? E se a gente, sem contar as condições das estradas, se a gente liberar maiores velocidades, ou aí os danos serão em proporções muito maiores, tá? Que às vezes a gente pergunta assim, por que nas autobahns na Alemanha o carro pode andar a 250, 300 km por hora? Porque a estrada permite, a manutenção da estrada permite, e você tem veículos também que têm melhor qualidade do que os que são vendidos no Brasil, certo? Então esse valor é real, tá? O dano causado é muito grande. Sétima, qual a massa de uma pedra que foi lançada com velocidade de 5 metros por segundo, sabendo que nesse instante ela possui energia cinética de 25 joules? Então aqui novamente ele inverteu, ele deu energia, só que aqui é um outro exemplo que ele pede para calcular a massa. A energia cinética mv ao quadrado sobre 2, a energia cinética 25 joules, a massa eu quero descobrir, a velocidade já está em metros por segundo, 5 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, passo 2 multiplicando, 25 vezes 2 dá 50, que é igual 5 ao quadrado, é 25 vezes m. A massa vai ser 50 por 25, 2 quilogramas. Tá? Então, professor, essa questão é muito fácil, é muito besta. É muito besta, é muito fácil, mas muita gente erra. Tá? Por quê? Porque eu posso alterar aqui o valor da unidade, certo? Então, eu passo aqui, ao invés de passar a velocidade em metros por segundo, eu passo em quilômetros por hora. Então, eu coloco aqui a velocidade de 18 km por hora. Aí o cara esquece de transformar, de dividir por 3,6. Coloca 18 aqui ao quadrado e chega no resultado que não está correto. Tá? Então, preste atenção. É simples, mas você tem que verificar as unidades se estão corretas. Porque, às vezes, ele passa uma questão simples dessa com outras unidades, você esquece de transformar na prece e acaba errando. Principalmente no vestibular. Você tem várias questões para fazer num tempo curto. Ok? Bom, a oitava questão. Deixa eu só desligar essa câmera aqui para ver se melhora aí a internet. Porque minha internet hoje está instável demais. Vocês estão me ouvindo? Sim, Beleza. É porque a internet aqui está acusando que está instável, então eu desliguei a câmera aqui para poder ver se melhora. Então, veja bem, se ficar verde ou cortar alguma coisa, vocês me avisam. A oitava questão diz o seguinte: você pega do chão um pacote de 5 quilos e coloca numa prateleira de 2 metros de altura. Enquanto você levanta o pacote, a força que você aplica sobre ele realiza um trabalho. E a força-peso que age sobre o pacote também realiza um trabalho. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, quanto vale o peso do pacote? Então, uma questão simples. Peso é massa vezes gravidade. Se o peso é 5 quilos, vezes a gravidade, peso de 50 newtons. Tá? É uma bobagem também. Porém, tem gente que erra. Tem gente que fala que o peso é 5 quilos. Coloca aqui. Peso 5 quilos. E você sabe que quilogramas é a unidade de medida de massa. Ó.
Aqui a questão anterior. Massa é dada em quilogramas. Peso é força, e força é dada em newtons. Peso é massa vezes gravidade, 5 vezes 10, 50 newtons. Letra B. Calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a subida do pacote. Então, veja bem. Eu vou calcular o trabalho do peso, não é o trabalho da força. Eu disse para vocês que o trabalho do peso, ele pode ser resistente ou motor, tá? Resistente quando ele dificulta o movimento e motor quando ele favorece o movimento. Quando você está descendo, eu disse que o peso favorece o movimento, então o trabalho do peso é positivo. Aqui ele pediu para calcular na subida. Então, quando o corpo sobe, o peso dificulta o deslocamento. Se o peso prejudica o deslocamento, consequentemente, você vai ter um trabalho resistente, logo é negativo. Trabalho do peso menos mgh. A massa é 5, a gravidade 10 e a altura 2 metros. Então, você tem um trabalho do peso de menos 100 joules, certo? Eu posso pegar essa questão e mudar aqui apenas uma palavra e alterar a resposta. Então, eu posso colocar aqui, calcule o trabalho da força-peso durante a descida do pacote. Tá? E aí você vai colocar positivo. Eu posso mudar aqui uma palavra aqui, calcule o trabalho realizado pela força, que não é o trabalho realizado pela força-peso, é a força que você aplica. Aí também vai ser 100 joules positivo. Então, você mudou uma palavra, você muda a análise e o resultado da questão, tá? E pode ter certeza que lá no vestibular ele coloca lá, alternativa A 100, alternativa B menos 100, alternativa C ele coloca 10, menos 10, porque a pessoa pode pegar aqui 5 quilos e botar no lugar do peso e multiplicar, ou então botar 50 vezes 10 vezes 2 e acaba confundindo, certo? Então prestem bastante atenção nisso aí. Nona questão. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola, cuja constante elástica é 100 newtons por metro e está comprimida, apresentando uma deformação de 45 centímetros. Bom, essa daqui e a décima já envolve a energia elástica, que a gente só passou exemplos, não tinha passado exercício. Então, você vai usar a fórmula, a última fórmula que eu passei para vocês. Energia elástica é kx² sobre 2. K é a constante elástica da mola, em newton por metro, já está na unidade correta. E x é a deformação da mola, compressão ou distensão da mola. Tá? Aqui, no caso, ela deformou 45 centímetros. Tenho que transformar para metros para poder jogar na fórmula. Então, kx² sobre 2, energia elástica vai ser 100, que é o valor de K. X², 45 centímetros, dividido por 100, 0,45 metros, elevado ao quadrado, que x é elevado ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, energia elástica vai ser 100 vezes 0,45 ao quadrado, dá 0,2025. Então, pego esse valor vezes 100 dividido por 2. 100 vezes 0,2025 vai dar 20,25, que dividido por 2 vai dar energia elástica de 10,125 joules, certo? Então, 10,125 joules é o valor da energia elástica nessa mola quando ela está deformada menos de meio metro, 45 centímetros, certo? E a última, que também é de energia elástica, uma mola deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio, sendo a constante elástica da mola equivalente a 50 newtons por metro, determine a energia potencial elástica associada à mola quando ela está nessa deformação. Então, novamente, energia elástica kx² sobre 2, K é a constante em newtons por metro, já está na unidade correta, e x é o deslocamento que
deve estar em metros. Então, você tem que transformar de centímetros para metros. Então, novamente, 10 centímetros dividido por 100, 0,1 metros. Então, K é 50 newtons por metro vezes 0,1 elevado ao quadrado sobre 2. 0,1 ao quadrado fica 0,01. Energia elástica, 50 vezes 0,01 dividido por 2. Energia elástica, 0,5 dividido por 2. Uma energia elástica de 0,25 joules. Certo? Todo mundo entendeu a correção? Alguma dúvida sobre a correção dessa lista, meu povo? Não, professor. Tá tranquilo? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. A gente tem um tempinho restante. Eu vou falar para vocês um pouquinho da energia mecânica, tá? Então, a energia mecânica é a energia que a gente possui no sistema como um todo, tá? Então, quando a gente possui um sistema, a gente pode ter várias formas de energia, tá? Deixa eu fechar aqui a tela para poder ver se eu consigo aqui abrir alguma coisa de energia mecânica para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente fala de energia mecânica, a gente está falando da soma total das formas de energia que a gente tem no corpo, tá? Então, o que acontece? Um sistema, ele pode ter diversas formas de energia, tá? Essas formas de energia, elas dependem do tipo de sistema que a gente está analisando. Então, a gente pode ter energia mecânica envolvendo energia cinética, energia potencial. A gente pode ter energia mecânica envolvendo energia cinética e elástica. A gente pode ter energia elástica e potencial. A gente pode ter energia potencial e energia cinética. Então, várias formas de energia, tá? Pode compor o sistema. Isso depende do tipo de sistema, tá? Deixa eu ver se eu acho uns exemplos aqui para mostrar para vocês, só para aproveitar esses minutinhos finais que nós temos aqui, tá? Deixa eu ver se abre aqui, que a internet está lenta. Bom, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo direitinho? Tá, né? Deixa eu ver se eu abro aqui. Para a gente ver aqui os tipos de energia mecânica rapidinho. Aproveitar esses minutinhos que a gente tem. Certo? Bom, aqui, ó. Então, a energia mecânica é caracterizada pela capacidade de um corpo gerar trabalho. O trabalho, por sua vez, é energia aplicada por uma força e um deslocamento. Sendo assim, existem inúmeros exemplos rotineiros para exemplificar a energia mecânica, como um carro subindo uma ladeira, uma montanha-russa, uma mesa de sinuca, etc. Tá? Então, vários tipos de energia mecânica, eles podem compor um determinado sistema, um determinado movimento. Porém, as três formas de energia que mais aparecem são exatamente as que nós estudamos: energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, tá? Nesse exemplo aqui, que ele está dando o martelo, martelando um prego. Esse sistema possui uma energia mecânica, tá? E a energia mecânica vai ser a soma de todas as formas de energia que eu tenho nesse sistema. Nessa situação, quais são as formas de energia que eu tenho? Eu tenho energia potencial gravitacional, quando eu levanto o martelo, certo? Quando ele atinge a altura. E quando ele desce para bater no prego, eu tenho energia cinética.
Aí quando ele bate no prego, empurra o prego para dentro da madeira, tem força e deslocamento, tem trabalho. Então, energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Se eu quiser determinar a energia mecânica desse sistema, o que eu faço? Energia mecânica vai ser igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética. Estão entendendo? Me dê um retorno aí. Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Entenderam? Porque naquele sistema tem potencial gravitacional e cinética, é a mecânica. Bom, não responderam, eu estou achando que está entendendo. Pode falar. Professor, Pode falar. sua voz tá muito travada. Tá travando? Tá né? travando, cortando professor. bastante. Tá. Desculpa aí. Vamos ver se vocês... É a internet que está péssima. Vocês conseguiram entender aqui por que nesse sistema eu tenho a energia mecânica sendo a soma da potencial gravitacional mais a cinética? Conseguiram entender isso? Olha só, nessa daqui, nesse sistema aqui, já é diferente. Eu tenho, quando ela puxa o arco, quando ela está puxando o arco, ela vai soltar a flecha, eu tenho energia potencial aqui. Porém, essa energia potencial elástica, tá? E quando ela solta o arco, ela vira energia cinética. Então, se eu quiser calcular a energia nesse sistema, eu vou ter energia potencial elástica mais energia cinética. Essa vai ser a energia mecânica desse sistema. Diferente da energia mecânica desse sistema aqui. Nesse sistema eu tenho potencial gravitacional mais cinética. Energia mecânica aqui é potencial mais cinética. Nesse sistema eu tenho energia mecânica igual energia elástica mais cinética. Certo? Além disso, não vai ter imagem aqui agora, e a internet está ruim, mas além disso eu posso ter um sistema com 3 formas de energia. Certo? Então eu posso ter um sistema qualquer, e nesse sistema eu tenho as 3 formas de energia: potencial gravitacional, cinética e elástica. Certo? Como? Imagine um carro, por exemplo, que está preso a uma mola, um carrinho de brinquedo preso a uma mola, e aí você solta o carro numa pista e no final da pista tem uma rampa. Então, quando ele está preso à mola, ele tem energia potencial elástica. Quando ele solta, é empurrado pela mola, o carrinho adquire velocidade, tem energia cinética, e quando ele chega no final da pista e começa a subir a rampa, ele perde velocidade, mas ganha altura. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional. Então, esse é um exemplo no qual nós teremos os 3 casos. Energia mecânica vai ser a soma da elástica mais a cinética mais a potencial. Certo? Mas não se preocupem com isso, que na próxima aula a gente vai falar detalhadamente, que é uma aula exclusiva sobre energia mecânica, e eu vou mostrar exemplos para vocês. Tá? Essa introduçãozinha aqui foi só para aproveitar esses minutinhos que nós tínhamos. Valeu? Então, obrigado, pessoal. Vai desculpando aí que a internet está assim instável, mas infelizmente não tem como melhorar mais. Eu já pude fazer aqui tudo que eu podia fazer. Então, bom dia para vocês. Amanhã a gente continua. Obrigado pela participação aí e bom restante de dia aí para vocês. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, professor. Valeu, galera. Até amanhã. Um abração. Tchau, tchau.